Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre um outro assunto, que é um assunto, inclusive, que eu estava conversando com algumas pessoas que eu conheço e eu gosto muito, né? Eu adoro qualquer tipo de reflexão, eu sou apaixonada. E a gente estava conversando sobre o ser, né? O ser mesmo, o ser humano. Como que é o ser humano? Como que o ser humano é feito? E às vezes, né, a gente acha que a gente já tá pronto. Inclusive, foi uma observação que a minha mãe fez, que ela ouviu, eu nem ouvi, mas ela ouviu numa palestra do Sérgio Cortella, que ele tava dizendo, gente, algumas pessoas pensam que a gente veio pra cá pronto. E que a gente é uma máquina e depois a gente vai indo, vai morrer, morre e acabou. E não é isso, não tem cabimento ser assim, na verdade, né? Nós não somos uma máquina e nós também tampouco viemos prontos para cá, muito pelo contrário. Gente, a gente nasce pequenininho, a gente não sabe andar, a gente não tem dente, a gente não sabe falar, a gente não sabe fazer nada. Somos completamente dependentes de um outro ser já vivido para nos conduzir. Então, esse assunto tem me chamado muita atenção. Por quê? Porque eu vou ser o ser que vai estar conduzindo os meus filhos, que vão vir para cá totalmente dependentes de mim, do pai deles, da nossa família, assim como eu já fui um dia e muitas pessoas passam pela mesma situação. Então, na verdade, quando nós viemos para cá, nós viemos zerados. Nós não sabemos nada. Nada. Tudo que nós somos hoje, o que eu sou hoje, o que vocês são hoje, é uma construção do ser. Essa construção, ela não é só o crescimento físico, né, cresci. Não, ela também tem o crescimento, a evolução mental, emocional, espiritual. Então, são vários tipos de educação que ela vai construindo o ser que você se torna. E aí, muitas vezes você vê algumas pessoas e aí você fala assim, nossa, né, que pessoa diferente de mim, né? Como que ela pensa assim? Ela é totalmente diferente. Você consegue, às vezes, analisar uma pessoa, você olha para uma pessoa e você consegue perceber como ela é completamente diferente de você. E isso é devido à cultura, né? A cultura, ela influencia, assim, 100% nisso. Então, eu achei tão interessante isso, porque é completamente dependente. Se você nasce nos Estados Unidos, em um determinado local, ou se você nasce em Londres, né, na Inglaterra, ou se você nasce no Brasil, seja lá no Ceará, ou aqui em São Paulo, ou lá no Sul, independente de qual lugar você for nascer, você vai ter uma cultura completamente diferente. Por quê? Porque ela vem carregada das crenças da sua família. Ela vem carregada da educação que você recebeu, seja ela a educação gramatical, didática, da história, geográfica, tudo, gente, filosófica. A vida, ela é uma bagagem, né, construída. E você vai adquirindo aquele tipo de informação que você se afina. Então, pode ver que tem algumas pessoas que elas simplesmente não se afinam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Filosofia. Tem pessoas que são apaixonados pela filosofia. Eu sou uma delas. Embora a minha memória não me ajuda muito, mas eu gosto muito de estudar sobre a filosofia. Tem pessoas que adoram quando elas escutam sobre a filosofia da vida, né, do saber. Gente, é um deleite, é maravilhoso, é muito gostoso falar sobre aquilo, porque são pessoas buscadoras, né, pessoas mais sensíveis às coisas que acontecem. E outras pessoas, às vezes, só de ouvir falar de filosofia, falar, ai, que assunto chato, não gosto disso. Por quê? Porque que cada pessoa gosta de uma coisa, porque existe uma afinação. Então, essa vibração, ela é compatível com algumas pessoas e com outras não. E isso acontece com tudo. Então, tem pessoas que gostam daquele som bom, bem alto, né? Que ninguém não tá nem se importando se é a hora de tocar, se tem alguém que pode, né, acordar, se no outro dia a pessoa vai levantar cedo, se pode incomodar alguém, assustar outra pessoa, não. O importante é ela ouvir aquele som.
E tem pessoas que não. Tem pessoas que até gostam de ouvir aquele som, mas ela já é um pouco mais preocupada com o próximo. Então ela fala, não, eu gosto de ouvir, mas sei lá, eu coloco num ouvido, né, num fone, ou então vamos colocar num horário onde a gente possa não atrapalhar tantas pessoas. E tem pessoas que já não se afinam com aquela altura de som ou com aquele estilo de som. Naturalmente, ela simplesmente não gosta. Ela prefere coisas mais tranquilas, mais sutis, mais finas, mais baixas, onde ela pode ali captar a sensibilidade de cada nota, de cada harmonia, e tudo isso é a formação de cada ser. Quando a gente fala isso, sempre quando você mostra um ponto e outro ponto, as pessoas têm mania de julgar o bom e o ruim, e não é necessariamente assim. Significa características que algumas pessoas têm e outras pessoas têm outros tipos de característica. A diferença é que cada uma está olhando para uma porta ou cada uma está numa direção diferente. Por quê? Porque existe aquela afinação natural do ser. Se uma pessoa cresceu dentro de um ambiente que é muito barulhento, a pessoa já desde a barriga da mãe dela, ela escuta aquele barulho, é briga, é grito, é isso, é aquilo, e ela já nasce dentro daquilo. Quando ela for uma criancinha, ela já vai representar aquela atitude. E ela vai crescer aumentando aquilo, porque ela vai criar uma forma, uma força que ela vai se apropriando daquilo. Até que ela vai se tornar a pessoa que ela não se importa com barulho. Imagina, gente, ela nasceu dentro do barulho. Ela não consegue sair. Então, naturalmente, essa pessoa, ela é muito elétrica, ela é muito barulhenta, ela bate as coisas, gente, ela nem ouve. Ela nem ouve. Quem dirá pensar que alguém pode se assustar, acordar? Não, imagina. O barulho é tão grande dentro dela que ela não consegue prestar atenção no silêncio do outro. Então, é natural, porque a pessoa cresceu com aquilo, a formação dela veio daquele barulho. Ela não consegue. Em contrapartida, existem seres que mesmo nascendo dentro de um ambiente assim, ele naturalmente não é. É aquelas pessoas que falam, gente, nem parece dessa família, essa pessoa, ela é completamente diferente. Por quê? Porque ela naturalmente ela não se afina dentro do ser dela, aquilo não afina. Ela não bate com aquilo mais. E ainda existem outras pessoas que um tempo elas vão curtir aquilo e aí depois elas vão se abrir para uma nova experiência e elas vão falar, poxa, né, legal agora essa aqui eu me afino mais nesse momento. E ela vai se transformando. Então eu acho muito lindo, muito perfeito a forma como Deus criou o mundo, né? Deus criou o mundo e tá tudo aí, né? Tá para todos, mesmo aqueles que às vezes nascem com uma condição mais difícil, ou às vezes aqueles que têm tudo, mas também não dá valor para nada, não sabe ainda lidar com as questões da matéria, né, das coisas. E é tudo uma questão de aprendizado. Então, as pessoas, os próprios seres vão se afinando. Não tem como, gente. Todo mundo tá aqui para evoluir. Não adianta que a gente não tá aqui para passeio. A gente pode aproveitar e passear um pouquinho, que é muito gostoso. E toda a experiência, ela é muito rica. Então, mesmo quando você vai passear, quando você vai viajar, fazer alguma coisa, gente, existem tantas oportunidades de aprender, de crescer, de conhecer coisas novas, culturas diferentes, que são lindas, e você pode carregar aquilo para você e falar, poxa, gostei disso, nunca tinha pensado por esse ângulo, e aí trazer aquilo para você, para sua casa, para sua família. Então não adianta, a evolução do ser, ela é inerente. Não tem como ela não existir. Ela sempre vai avante. Sempre, 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 sempre. Então, eu fiquei analisando o ser humano, como é. Cada pessoa de uma forma diferente, né? Cada cultura representa alguma coisa. E sempre aquilo que a pessoa está representando, aquele estereótipo que a pessoa carrega, e isso eu não estou criticando nem elogiando, estou falando de estereótipos mesmo, sejam eles quais forem. Sempre eles vão carregar exatamente aquilo que está dentro da pessoa. Então, por exemplo, dá um exemplo bem assim, bem raso para
para vocês poderem acompanhar meu raciocínio, que nem eu sei se eu tô conseguindo passar de uma forma lúcida. Então, por exemplo, uma pessoa que não gosta de arrumar o seu quarto. Tem pessoas que simplesmente não gostam de arrumar o quarto, gente. Ela acorda e vai dormir na cama bagunçada, e ela tira a roupa e larga jogada, e ela não quer aquilo. E isso, por mais que a gente fale que é uma questão de educação, né, que a mãe fala, às vezes tem mãe que cansa de falar para os filhos, olha, você tem que tirar roupa suja na roupa suja, roupa limpa no guarda-roupa, né, não deita sujo na cama, tem que tomar um banho. Gente, por mais que existem muitas mães que possam ensinar, tem algumas pessoas que simplesmente não aprendem, não é porque ela não aprende, é porque ela não quer. Ela não quer, porque ela se sente bem assim. Aí você fala assim, mas como que alguém pode se... Gente, tem muita gente que se sente bem assim. E isso naturalmente é uma questão interior, é inconsciente. Então, por exemplo, aquilo que tem dentro da pessoa é aquilo que ela vai representar, é aquilo que ela vai colocar para fora no mundo. E geralmente ela coloca para fora a menor parte. Então, ela nunca vai colocar 100% daquilo que ela é por dentro. Mas aquilo que ela coloca, com certeza, é uma parte do que ninguém tá, né, brincando aqui de teatro. Então, se a pessoa faz uma coisa dessa, é porque ela se afina. Às vezes, dentro dela, dentro da mente dela, sabe, das emoções dela, tá tudo tão bagunçado que ela não consegue colocar ordem. Ela não consegue, simplesmente ela não consegue. E não é que ela não quer, ela não consegue. Algumas pessoas não querem, outras pessoas têm preguiça, outras pessoas pensam, não vou pensar nisso agora, eu tenho que aproveitar a minha vida. E vai deixando as coisas passar e vai vivendo sempre na mesma. E aí a pessoa não entende que simplesmente a questão de fora, né, do por fora, na casa, no trabalho, na mesa, na organização da mesa do escritório, sabe, em tudo onde ela coloca desorganização é porque dentro dela também está desorganizado. Então é uma questão, às vezes, do ser humano, né, dos seres, parar e refletir sobre o porquê que eu tô tendo esse tipo de atitude, né? Tem pessoas que simplesmente não se importam. Por quê? Porque elas não se importam com elas mesmas, mas elas não têm consciência disso. Às vezes você chegar numa pessoa e falar isso, ela fala, imagina, de jeito nenhum. Mas tem pessoas que às vezes você não precisa nem ter uma mãe ou um pai para te ensinar isso. É natural. É natural, porque a pessoa não consegue ficar na bagunça. Ela gosta da disciplina, ela gosta das coisas organizadas, faz parte dela. E aí sim, você vê que é natural. É uma questão de afinidade. Então, o ser, ele é fantástico. Ninguém consegue ser aquilo que não é. A pessoa pode até representar por pouco tempo, né? Mas todo o tempo, gente, todo o tempo não dá para representar. Não tem como a gente representar por todo o tempo. Então, a pessoa sempre vai estar colocando ali quem ela é. Então, aquela pessoa que é briguenta, né? Que gosta de brigar, de discutir com todo mundo. E, né? Gente, por que ela faz isso? Porque ela existe dentro dela mesma, existe ali uma briga interior. Ele tem que brigar, ele tem que provar que ele é o melhor. Por quê? Porque ele não se aceita ainda como o melhor. E aí ele tem que brigar, ele tem que colocar pra fora, ele tem que mostrar que ele pode, que ele é o máximo e tal. Tem pessoas que têm a necessidade, assim, absurda, não é de colocar a sua opinião, é de colocar a sua opinião e fazer que as outras pessoas aceitem. Né, que são duas coisas completamente diferentes. Eu, por exemplo, eu adoro que as pessoas coloquem opinião, porque para mim cada opinião é um ponto de vista diferente que eu gosto de analisar. Por quê? Porque eu vou ver sempre a partir dos meus parâmetros, da minha cultura, daquilo que eu acredito, então faz parte disso. O outro, você vai colocar a partir do seu parâmetro, da sua cultura, do seu estudo, e aí é muito legal, porque às vezes acrescenta muito mais. Então é legal. Então eu sempre paro para pensar, não significa que eu vá ou não aceitar. Pode ser que muitas vezes eu já aceitei e acrescentou e eu fiquei muito, muito grata. E outras vezes eu analisei e para mim aquela verdade, ela não fluiu bem. Não caiu muito bem. Não significa que é mentira da outra pessoa, que é uma inverdade, não. É a verdade daquela pessoa, que merece todo o respeito. Então, eu acho muito legal quando a gente
para pensar e ver as oportunidades que nós temos. A gente tem a oportunidade até de aprender com o exemplo das outras pessoas. Nem tudo a gente tem que passar. Vou tomar um gole de água. Gente, eu tô tão afobada por conta da minha respiração que eu tô custando falar, mas vamos lá. A gente pode olhar, às vezes, uma pessoa, analisar o que ela tá fazendo e pensar: eu acho que eu não faria assim, eu acho que eu faria de uma forma diferente. Porque se eu fizesse assim, né, não sei, eu acho que eu ia sentir assim, esse assado, algumas coisas ficariam diferentes. E aí você fala, se acontece uma situação semelhante na sua vida, você age de uma forma diferente porque você já refletiu sobre ela anteriormente. Comigo acontece muito isso. Às vezes eu vejo uma situação que eu nem sei se vai acontecer comigo, mas eu acho que naquele momento eu já aprendi ali, sabe? A minha lição. Eu falo, não, acho que é assim, assado. E aí você fala assim, mas será que isso é um julgamento? Essa é uma outra questão que muita gente confunde, né? Se eu tiver errado, se não bater com o pensamento de vocês, podem colocar aqui. Mas o que eu penso é o seguinte, todo julgamento, ele não é uma coisa horrível, né? Eu acho que as pessoas confundem um pouco as palavras. Eu acho que errado é você condenar alguém. O julgamento, eu acho ele muito digno, porque ele te ensina. Então, quando você para e julga, né? O julgamento é o que é? É você parametrizar. Você parametriza o fato e aí você concretiza dentro da sua verdade, dentro da sua cultura, daquilo que você acredita. Você pensa e você tem a sua própria opinião sobre aquele fato. Isso é um julgamento. Então, quando você julga algo, então veio aqui, né? O ruim é você fazer fofoca, é você, né, ficar somente maldizendo as pessoas e escarnecendo as pessoas. Mas você julgar os fatos, na verdade, contribui muito para o crescimento da pessoa. Porque em muitas partes, em muitas situações, você pode crescer com aquilo. Você pode avaliar e sentir coisas que às vezes demorariam muito tempo para você sentir. E aí naquele momento você percebe, você já toma uma ação, não que você vai fazer algo, porque se aquilo não depende de você, vamos supor que algo está acontecendo com dois amigos, e aí você observa, você não tem nada a ver com a situação, aí você observa a atitude de um e observa a atitude do outro. E aí você, dentro de você mesmo, você faz um julgamento dentro dos seus parâmetros, das suas crenças, daquilo que você acredita, os seus princípios, e aí você define na sua cabeça o que para você seria o mais correto, o mais certo, o mais ético em fazer. Quem tem que fazer alguma coisa é os seus dois amigos. Você não tem nada a ver com isso. A sua opinião, ela só pode ser colocada se ela for solicitada. Do contrário, guarda para você ali. E é bom por quê? Porque numa situação que acontecer semelhante a essa, você já vai ter uma ideia de como agir, de como pensar. E isso cresce, porque você estimula a sua cabeça a pensar o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético. Isso é bacana. Isso são os julgamentos. A condenação é que eu acho que é muito difícil. Por quê? Porque aí você julga a partir dos seus parâmetros, dos seus princípios, e aí você condena a outra pessoa. Aí sim, na minha opinião, é muito errado. Por quê? Porque por mais que você fale, poxa, né, eu vou fazer isso porque é justo fazer isso. Será? Às vezes é justo só a partir dos seus olhos, né, a partir dos seus parâmetros. E a justiça, ela tem que ser acima de qualquer coisa. Então tem ali um fato acontecendo entre duas pessoas, por exemplo. A justiça, ela tem que estar acima de tudo isso. Ela não pode afetar ou ferir algo em nome da justiça. Então, assim, é algo muito relativo, né? A gente fala sobre justiça, muitíssimo relativo. Mas, não fugindo muito do que eu estava dizendo, uma coisa é a gente julgar, que é essa questão de analisar os fatos como são, e outra coisa completamente diferente é você condenar, independente da sua verdade ou dos seus princípios. Aí sim seria errado. Mas essa análise,
ela é muito rica, ela é muito importante. Então, eu acredito que vale muito a pena a gente analisar os fatos. Quando você para analisar os fatos, você aprende muito mais. Porque a vida, gente, a vida, ela tá aqui pra gente viver cada momento. Então, como seres humanos inteligentes, né, donos de todas as nossas faculdades, inclusive as emocionais, que são difíceis, né, da gente tomar conta delas, mental, o orgulho, o ego, a gente pode tomar conta de todas elas. Tem pessoas que, eu não consegui me segurar. Gente, como assim não conseguiu se segurar? Eu agredi porque naquele momento não era eu. Gente, sempre é você, né? Não tem ninguém se aposta do seu corpo, isso não existe. Isso aí, existe a questão de você saber educar a sua mente, controlar o ser que você está se tornando ou não. Algumas pessoas é um pouco animalescas ainda, porque ela ainda não conseguiu se libertar daquela questão de ser dominada. Ela ainda é um pouco selvagem, né? Ela é selvagem, ela vai no instinto, ela vai naquela força, naquela fúria, não importa mais nada, o raciocínio, a lógica, a ética, gente, essas coisas não importam, o que importa é eu corresponder ao meu instinto naquela hora. Isso, se vocês forem analisar, é uma questão selvagem, são animais se comportam assim. Seres humanos não era para se comportar assim de forma alguma. Por quê? Porque seres humanos já podem ser donos das próprias atitudes, tanto emocionais, intelectuais, gente, tudo. Né? Eu não vou dar um murro aqui se eu não quiser. Agora, eu posso achar dentro da minha cabeça que eu tenho todo o direito de dar aquele murro, mas espera aí, eu preciso fazer isso? Será que isso seria uma atitude, às vezes, selvagem? Será que não é uma questão de conversar, chegar num acordo, pensar? Tudo dá para se resolver de uma forma civilizada, decente, tudo dá. É uma questão realmente de se conscientizar de que não, você não é um animal, você não é selvagem e sim, você pode sim tomar conta de quem você é. Até porque só você, assim como só eu, posso cuidar de mim e posso me dar conta de quem eu vou me tornar. Então, quem eu estou me tornando hoje, eu devo a mim. Agora, é claro que a gente tem toda aquela coisa, né? A gente depende, quando criança, do pai, da mãe. Por quê? Porque a gente tá naquela questão de aprender. A gente vem zeradinho pra cá, lembra? Aí você vai aprender isso e aquilo. E aí você vai montar a partir daquela base que a sua família te dá. Aí você vai evoluir enquanto ser a partir dos seus próprios olhos. Aí já não é mais a partir dos olhos do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, da igreja, não. É a partir do seu próprio olho. Como que você está vendo o mundo? Como que você acha, você veio aqui para quê? Aí sim você vai construir o ser que você é. Todas as situações que acontecem na nossa vida, elas são de certa forma aliás, não é, eu vou falar de certa forma, mas não. Todas são para nos ensinar. É assim, completamente. Às vezes a coisa mais boba que tá ali é para ensinar alguma coisa. E nós temos que ser sensíveis a ela. E não passar por cima como se elas não existissem. Passando por cima. Passa por cima. Passa. E quando você vê, você tá lá um trogloditão. Você se transformou. Aí quando a gente percebe, já se transformou num ser ruim, sabe? Ou então num ser intransigente demais, ou num ser irritável demais, ou num ser agressivo demais. E aí toda essa criação que nós trouxemos na nossa bagagem, né, que não é de uma hora para outra, ela vem vindo, né, desde a nossa criança, adolescência, a vida adulta, cada atitude, cada escolha, ela vem crescendo junto e tudo aquilo toma forma no nosso corpo. E aí tem aquelas pessoas que você olha para ela e você vê a agressividade nela. Uma forma que ela fala bom dia, você fala, ai, que medo. Bom dia, né? E você fala assim, nossa. Isso quando a pessoa tá querendo ser simpática, você já nota ali. Ou então aquela pessoa que anda já assim, com aquele senho, né, apertado, aquela pessoa brava com a vida.
né? Você olha para ela, pode estar o sol raiando, as flores lá com aquele perfume, as rosas maravilhosas de cores lindas, e crianças brincando e as coisas acontecendo, um dia bonito, harmonioso, sabe aquela coisa linda? E a pessoa tá assim. Ela pode não estar fazendo nada, mas ela tá com a cara fechada. Ou então aquela pessoa que você vai falar com ela e tudo pra ela é não. Você vai falar com ela não, 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 porque ela não se abriu. Ela não falou sim pra vida ainda, ela não falou sim pra ela mesma. E a pessoa vai carregando aquilo dentro dela. Então tem pessoas que são muito fechadas, tem pessoa que você vai dar um abraço nela, a pessoa não consegue te abraçar. Você vai dar um abraço, ela endurece, fica durinha assim, ó. Tipo assim, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Aí você vê e ela não consegue, ela retém aquele abraço porque ela não quer se abrir ainda, ela não consegue. Tem pessoas que acabam se desequilibrando de outras formas. Tem pessoas, às vezes, que se desequilibram com a comida, né? Pessoas que todo o prazer da vida dela acaba caindo na comida, porque ela não consegue encontrar prazer em outras coisas. E a comida dá muito prazer. A comida é maravilhosa, gente, é uma delícia você comer, não é? É super gostoso você sentir os sabores, né? Aquele paladar. Gente, é tão gostoso. E realmente faz bem. Muitos tipos de comida e muitos sabores diferentes podem fazer com que o cérebro solte aquela sensação de felicidade. E isso é muito importante. Então, às vezes, a pessoa vive tão retida na vida dela. Às vezes, ela é tão, sabe, não consegue. Às vezes, se abrir e ela consegue ser feliz naquele momento da comida. Então, a pessoa come o dia todo porque ela tem que ser feliz. E aí você vai julgar aquela pessoa e condenar ela. Não, você não pode condenar, a gente tem que entender, compreender que ela está conseguindo buscar a felicidade dela ali. E às vezes a gente pode conversar e mostrar para ela que existem muitas outras formas de ser feliz. Muitos outros desejos que deixam as pessoas satisfeitas. Viajar, ler, assistir filmes, estar com a família. Muita coisa, gente, mas muitas coisas podem alcançar isso. E a primeira de todas elas é buscar a Deus. Quando você busca a Deus, gente, tem gente que fala assim, você é bitolada. Eu já escutei muito isso na minha vida. Gente, eu não sou bitolada. Não é não é uma característica que eu vejo sentido em mim. Muito pelo contrário, né? Eu sou muito, como eu vou explicar? Eu sou muito certa, né, da existência de Deus, sou muito grata pela oportunidade que eu tenho, eu acredito 100%, mas assim, 100% de que nada é por acaso e que tudo tem um porquê. Acredito 100% nisso, em que Deus é bom, em que Deus não castiga ninguém, eu acredito muito nisso. Não, a gente não chamava de pai, gente, a gente chamava de padrasto, e olha lá que tem muito padrasto, gente que é muito gente boa. Então, eu acredito muito nessas coisas boas da vida. Não acho que eu tô aqui a passeio, brincando, não, eu acho que tudo tem um sentido. Então, quando você busca Deus e você encontra esse sentido, muitas pessoas já se satisfazem. Aquilo, ela encontra a felicidade naquilo. E aí algumas pessoas perdem o equilíbrio nisso também. E aí elas se tornam bitoladas. Porque quando você sabe da existência de Deus, você é grato em todos os momentos da sua vida e você acredita 100% nisso, não é mais só se tratar de uma fé, é uma certeza que aquilo existe, você não precisa ser bitolado, você só precisa viver. E aí cada momento, você não precisa estar 100% dentro da igreja. Você pode ir na igreja uma vez por semana, cada duas vezes por mês, ou mais, ou menos, tanto faz, e qual seja, independente. O importante é que durante o seu dia, a hora que você acorda, a hora que você vai ter uma refeição, cada momento ele seja especial para você. E aí, dentro daquele momento, seja um momento que você esteja com Deus. Aí aconteceu alguma coisa, você tenta lidar da melhor maneira possível, você está com Deus. Aí vem uma pessoa conversar com você, aí você fala, e você vai ver sentido naquilo. E aí você vai viver mais feliz também, porque você vai encontrar uma satisfação em ser assim. Em ajudar, em compartilhar, em viver, em estar ali presente no momento presente. Então, esse desequilíbrio, quando a pessoa não encontra essa felicidade dentro dela, essa certeza,
essa confiança, sabe? Que você fecha o olho, você sabe que você vai ser cuidado por algo muito maior. Às vezes a pessoa não tem, ela se sente vazia e ela precisa se complementar, ela precisa, sabe, agregar coisas nela e ela precisa. E ela vai buscar cada uma dentro de uma afinação vibracional. Então, algumas pessoas podem fazer esse tipo de associação de prazer na comida, algumas pessoas vão fazer isso nas relações conjugais ou sexuais, entendeu? Pode ver que tem pessoas que são totalmente desequilibradas. Elas vivem disso porque elas encontraram prazer ali, elas acham que só ali elas vão encontrar. Então, nada mais importa, só o prazer dela importa naquele momento. Tem pessoas que não, tem pessoas que vão encontrar, cada um, sabe, encontra. Tem pessoas que acham que é na música, tem pessoas que acham que é, às vezes, numa comunidade. Aí tem pessoas que se filiam a vários tipos de comunidades e ali elas vão encontrar alguma coisa e nada disso é errado, entre aspas, né? Todo desequilíbrio, ele não é bacana. Todo desequilíbrio, ele causa algum dano, né? As coisas precisam de equilíbrio para se manter bem. Então, se você desequilibrou em algum ponto, então, com certeza, você vai sofrer uma consequência daquilo depois, né? O ideal é você sempre manter-se equilibrado. Então, nós temos que comer uma comida e se sentir feliz. Ah, que gostoso! Tava tomando aqui um chocolate quente, ai que gostoso, bacana, né? Mas a minha vida, ela não pode depender, a minha felicidade, o meu humor, ele não pode depender do chocolate. Tendo chocolate quente ou não tendo chocolate quente, eu tenho que estar feliz. Não importa, não é só dali que vem a felicidade. A felicidade eu também posso encontrar nas crianças, eu posso encontrar no meu esposo, posso encontrar na minha família, com os meus amigos, eu posso encontrar em várias situações diferentes. Num livro que eu vou ler e eu falo, ai que bacana, eu aprendi tal coisa, que legal, tô feliz por isso. Eu acrescentei, eu evoluí numa conversa, num bate-papo que nem eu tô tendo com vocês aqui. Existem muitas e muitas formas de ser feliz, de sabe, produzir aquele prazer que a vida pede realmente para se viver. Viver assim, sem gosto, sem sal, sem açúcar, sem nada, não é legal. O legal é você viver bem, viver temperado, viver alegre, mas a alegria, ela também tem que ter equilíbrio, não tem que ser aquela pessoa que ri à toa, que ri de tudo, que é um bobo alegre, sabe? Não, a gente tem que ser feliz, tem que ser alegre e tem que estar bem, tudo equilibradamente, né? Você tem que, mesmo lá, mas a pessoa só vai ser alegre, não vai ser triste? Não, gente. Acontecem situações que nos deixam tristes, sim. E eu vou falar pra vocês, gente, todo sentimento, todos, assim, todos mesmo, não vou colocar nenhuma exceção aqui, eles são muito importantes. Se a gente não pudesse aprender com a tristeza, aliás, a tristeza ela ensina muito mais do que a alegria, ela não existiria, porque tudo que existe embaixo do céu é para ensinar a gente. Então, se aconteceu alguma coisa, gente, vamos falar aqui de uma coisa que vou falar da minha vida, as coisas que mais me deixaram triste, a morte dos meus avós, gente, como foi triste aquilo, foi muito triste aquela separação, e eu aprendi tanto com aquilo, eu aprendi que, gente, não há separação quando o amor é verdadeiro, gente, tá dentro de mim, vai existir para sempre, tá no meu sangue, tá na minha memória, vai estar, né, faz parte de mim aquilo. Não existe mais a convivência, é triste, mas a gente aprende a lidar com aquilo, tira ali as lições daquela separação, entre aspas, daquela situação que houve, e acrescenta, e fica mais forte. E aí a gente vai passar, eu vou passar para os meus filhos, que não é triste, a gente fica triste, mas a gente também tem que tirar o aprendizado daquilo. Não é perceber se você esteve presente nos momentos mais importantes, se você pode corresponder àquele amor, ou às vezes não. Será que você deixou passar e a pessoa morreu e você não fez nada e você fala, caramba, eu podia ter estado lá, eu podia ter dado um abraço, falado que amava, e não, e aí você fala, poxa, não posso fazer isso. Eu não posso voltar atrás para corrigir, mas eu posso fazer melhor daqui para frente. E também é útil. A gente aprende com o apego, né? Aquele apego mesmo, assim, de que é meu, ninguém tira.
e você sofre se tira aquilo com você, essa falta de... Como eu vou explicar isso? Essa falta de certeza de que existe algo que vai explicar tudo isso depois, ela dói. Ela dói mesmo, profundamente. Tem pessoas que quando uma pessoa morre da família, gente, ela nunca mais se recupera. Nunca mais. Ela vai viver manca pro resto da vida, porque ela não aprendeu que a vida dela não depende do outro, só depende dela mesma. Então, esses são alguns assuntos que eu queria passar aqui pra vocês. Oi, amor! Oi! Tudo bem? Aí, esses são alguns assuntos que eu tava pensando, comentando aqui com algumas pessoas. E eu falei, vou conversar, porque essa questão do ser, ela é muito importante. Ela é muito importante mesmo. E tudo uma questão de analisar, de parar, de analisar os fatos, pegar a própria vida e ver que tipo de ser você é, né? Como que você está construindo o seu ser. Às vezes basta olhar no seu espelho, assim, não precisa nada. Basta você olhar para você e às vezes reparar, será que tem alguma coisa desequilibrada aqui? Porque sempre aquilo que está dentro de você vai refletir fora de você. Então, é muito bacana isso, é uma análise, esse vídeo ficou enorme, né, porque é uma análise difícil de fazer, porque na verdade dava pra fazer uns 5 vídeos só com esse assunto. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, meu maridinho chegou lindo aqui, e aí amanhã eu vou falar pra vocês uma coisa que eu ia dar continuidade aqui, mas eu vou deixar pra fazer um outro vídeo então, que eu vou falar sobre os detalhes da vida, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, que eu consiga ter passado pra vocês de uma forma bem lúcida, clara, para vocês entenderem. Me deixem aqui os comentários do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram, do que vocês concordam, do que vocês não concordam. Para mim sempre é muito válido, eu gosto muito de receber. Um beijo, se inscrevam no meu canal, tá bom? Que eu quero ter um monte de inscritos. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.